Então, o versículo 29 do capítulo 5. Vamos olhar lá? Logo depois que aquela mão escreveu na parede, que Daniel interpretou o texto, o que fez Belsassar? Ele mandou que vestissem Daniel de púrpura, lhe pusesse cadeias de ouro no pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Essa foi a recompensa. Mas Daniel já tinha desprezado essa recompensa, ele não queria essa recompensa. Por quê? Porque para um homem como Daniel e para um profeta da palavra de Deus, a recompensa que ele quer é o arrependimento, é a reação correta à palavra de Deus. A palavra dessa manhã nos falou sobre isso, né? Sobre a soberba, me chamou muita atenção, né? Que soberba é a gente se recusar, ou a gente perder a capacidade de ser admoestado pela palavra de Deus. Então é um negócio muito sério, né? Quando a gente perde essa capacidade de ser admoestado pela palavra. Isso é algo muito sério. E quando a palavra é pregada, nós precisamos pensar nisso. O que precisa, qual a resposta que nós devemos dar à palavra pregada, ensinada, anunciada? É arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Isso era que Daniel queria que acontecesse com aquele rei. E não simplesmente que ele desse presente para ele. Não resolveria o problema. Não, Daniel não precisava daquilo. E nem era esse o objetivo que ele pregava a palavra de Deus. Mas ele queria que naquele homem houvesse um sincero arrependimento. Houvesse uma resposta àquilo que ele havia pregado, ao conteúdo da sua mensagem. Então essa continua sendo o mesmo objetivo quando a palavra de Deus é pregada, daqueles que pregam a palavra. A gente não quer obter elogios, a palavra foi muito boa, a palavra foi isso, foi aquilo, ou não foi isso, ou não foi aquilo, mas não produz efeito nenhum na vida da pessoa. Não é esse o efeito. E aqueles presentes, né, que Daniel recebeu, eles poderiam ser importantes para algumas pessoas, como hoje continua sendo, né? Muitos estão pregando o evangelho para serem admirados, aclamados, para receberem títulos, para receberem o reconhecimento do ser humano. Mas não é esse o objetivo do verdadeiro profeta de Deus, de um homem como Daniel. Por quê? Por que Daniel recusou aqueles presentes? Olha, ele havia acabado de profetizar que aquele reino tinha acabado. Aquele reino não ia subsistir. Para que ele vai receber presentes? Por que ele vai ser o segundo no reino? Isso seria importante para ele. E a Bíblia diz que naquela mesma noite esse homem morreu. Esse reino acabou. Mas acontece também conosco. Às vezes nós deixamos de obedecer a palavra, de ouvir a palavra, de nos arrependermos, porque preferimos o brilho deste mundo, as coisas deste mundo, as ofertas deste mundo. Mas a Bíblia está constantemente nos dizendo que o brilho desse mundo vai passar, que em breve esse mundo vai deixar de ser atrativo, que esse mundo é passageiro, que ele não nos oferece grandes coisas, mas nós, na nossa soberba, na nossa incapacidade de sermos admoestados, estamos às vezes buscando muito mais o brilho deste mundo, o reconhecimento deste mundo, os presentes deste mundo, do que o arrependimento e a mudança de vida. Então, não é muito diferente daquilo que aconteceu com Belsassar, e acontece conosco, e acontece com a igreja, e acontece com muitos no povo de Deus. O brilho desse mundo, as ofertas deste mundo, os presentes deste mundo, muitas vezes continuam nos atraindo mais do que a palavra de Deus. O Belsassar, quando ouviu aquilo,
né? No início a gente viu que ele tremeu, bateu até o joelho, né? De tanto que ele tremia. Depois que ele ouviu aquela palavra, ele deve ter pensado assim, isso aí não vai se cumprir comigo, isso aí vai acontecer não é comigo. Aquela que nós falamos na semana passada, alguém fala, mas isso aí é de um tempo antigo, isso aí era para as pessoas daquela época, isso não é para nós hoje. Ele ficou impressionado com a cena sobrenatural. Eu já disse, né, se aparecesse uma mão ali agora escrevendo na parede, né, a maioria de nós aqui ia tremer, alguns iam sair correndo, outros iam saber o que fazia, né, ficaríamos admirados. Mas a mão está escrevendo. A palavra de Deus está aqui diante de nós. A mão continua escrevendo. E qual tem sido a nossa reação diante dessa palavra, dessa exortação? Qual tem sido a mudança que tem acontecido na nossa vida com essa mão escrevendo? Não visivelmente, não fisicamente, mas aqui, ó. Ela foi registrada, está viva diante dos nossos olhos, né? Esta mão escrevendo ali. Mas nós continuamos admirados, fascinados, atraídos pelo brilho e pelos presentes que esse mundo pode nos dar. Aquele momento, para aquele rei, era um momento de ele ter a sua mão não ocupada com os presentes que ele deveria dar a Daniel, mas na verdade a sua mão deveria estar vazia para receber o perdão de Deus, para uma oração de arrependimento, para um reconhecimento da sua culpa, para que ele pudesse ser restaurado e receber o perdão de Deus. Mas não, ele estava preocupado em agradar a Daniel, agradar o pregador, agradar o profeta, dizer que aquele profeta realmente era grande, era poderoso, era reconhecido, mas esqueceu de se arrepender, né? E eles estavam mais admirados, né, com o profeta do que com a profecia, com a mensagem, com o conteúdo da mensagem. Ali Daniel se converteu no foco, o pregador se converteu no foco e não a mensagem que ele estava trazendo. Aplaudiram o homem, mas nenhum daqueles corações brotou o sentimento de arrependimento diante daquela mensagem que havia sido pregada. Eles não entenderam que Daniel, como um profeta de Deus, não tinha nenhum interesse em se tornar senhor naquele reino que estava condenado, que havia passado. Ele estava preocupado em ver a palavra de Deus penetrando no coração daquele rei, daqueles convivas com que eles estavam ali. Ela ver a palavra de Deus se tornar viva naqueles corações, levando-os a uma mudança de vida, levando-os ao arrependimento. Isso que Daniel queria. Ele não queria ser reconhecido como um grande pregador. Ele não queria receber aquelas vestes festivas. A gente se lembra lá de Nínive, né, quando Jonas pregou naquela cidade, o rei se arrependeu, vestiu pano de saco, houve uma mudança e Deus perdoou aquela nação, perdoou aquele rei. Ele poderia ter perdoado Belsazar se tivesse havido arrependimento, se ele não fosse tão soberbo ao ponto de não aceitar a palavra de Deus. Mas nós não devemos aqui, né, ficar apontando muito o dedo para Belsazar, não. Porque muitas vezes nós estamos fazendo igualzinho a ele. Há muitos Belsazares hoje ainda, né? Aqueles que ficam preocupados às vezes, né, em cometer alguns delitos, mas não se preocupam em rejeitar a palavra de Deus, não se preocupam em deixar que a palavra de Deus mude a sua vida. E é interessante como é que a palavra é coerente, né?
Você está lembrando da palavra agora de manhã, é muito parecida com isso que nós estamos falando aqui. Qual tem sido a nossa posição diante da palavra de Deus que tem sido anunciada? Como nós temos ouvido essa palavra? Porque vamos guardar uma coisa, irmãos. A palavra de Deus nunca fica sem efeito. Guarde isso. Ela prospera, segundo o propósito de Deus. Ninguém ouve a palavra de Deus que isso não traga nenhuma consequência. Não podemos ser indiferentes a isso. A palavra de Deus ou conduz ao arrependimento ou ao endurecimento do coração. Pense bem nisso. Lembra-se de Faraó e de outros casos, onde Deus foi dando oportunidades, onde Deus foi falando, onde Deus foi admoestando, e a pessoa ouvindo, mas nunca tomou uma atitude de mudança, de arrependimento. E chega um ponto em que a pessoa já não ouve mais a palavra já não penetra, já não produz efeito na vida da pessoa. A pessoa ouve a admoestação, ouve o chamar de Deus, mas aquilo não penetra no seu coração, não muda. É um castigo que vem da parte de Deus. Você não quer ouvir? Eu estou te admoestando? Então, a partir de agora eu não falo mais com você. Você não vai ter mais esse privilégio de ouvir. Imagina que coisa terrível quando chega nesse ponto. A pessoa perde a bênção de ouvir a palavra de Deus e ser mudado por ela. A gente passa a ouvir um sermão, a gente passa a ouvir uma admoestação, a gente passa a fazer um culto como uma simples informação que nós recebemos, e não como palavra de Deus. Eu vou receber mais alguma informação, eu vou aprender mais um pouco para a minha capacidade intelectual, para o meu deleite, né, da minha capacidade intelectual, mas não vou mudar nada. Vai continuar tudo do mesmo jeito. A gente olha hoje, né? Os templos estão cheios. Você olha hoje, as igrejas estão cheias. Mas com que objetivo essas pessoas estão indo à igreja? Para que eles estão indo ali? Com que objetivo? O que eles querem? Será que querem encontrar Deus? Será que querem ouvir a palavra de Deus? Será que querem ser admoestados pela palavra de Deus? Será que algum está indo para dizer, Senhor, fala, Senhor, porque o teu servo ouve? Ou estão indo com outros objetivos? Eu não costumo ver muito programa evangélico, né, na televisão, mas ontem, né, resolvi de manhã, lá, volta do meio-dia, tem alguns que passam aí na televisão, né? Gente, eu fiquei abismado. Não é possível. Não é possível que aquilo seja evangelho. Eu ouvi de uma igreja, uma das maiores igrejas do Brasil, São Paulo. Uma igreja lotada, enorme o templo. E só se falava no profeta. O profeta vai falar amanhã, vem na igreja amanhã, no horário 17h45, porque o profeta vai estar lá. Ele vai falar. E a igreja veio a participar da campanha. No céu não existe crise. Eu vou conquistar. No céu não existe crise. Eu, todo-poderoso, capaz, vou conquistar. Aí começa o cara a pregar. Diz que a Páscoa significa passar. Realmente, passagem. Passar por cima. Que o anjo destruidor passou por cima daqueles que estavam guardados pelo sangue do Cordeiro. Mas ele pregou que vai passar. Vai passar o problema que você está vivendo. Vai passar. Vai passar. Você vai vencer. Vai passar a crise. Você vai vencer. Parece mensagem bíblica, mas não é bíblica. É de autoajuda.
Porque a Páscoa não significa isso. A Páscoa significa que o Cordeiro de Deus derramou o seu sangue para livrar da morte eterna aqueles que não têm sobre si o sangue do Cordeiro. Isso não prega, mas prega que você vai vencer. Que você vai ser bem-sucedido. Que a crise vai passar. Então, gente, o que as pessoas estão indo? Será que estão querendo ouvir a palavra de Deus verdadeiramente? Um chamado ao arrependimento? Ou estão querendo ouvir uma palavra que vai levantar o seu astral? Né? Que vai levantar a sua autoestima? Que vai fazê-lo sentir-se bem? Não é a mensagem da palavra de Deus. A mensagem para Belsazar não foi essa. Mas foi uma palavra de advertência, de chamado ao arrependimento. E aqui a lição vai nos provocar, porque ela vai dizer, há diversos estilos de pregação e níveis de profundidade em cada sermão. Cada pastor é diferente do outro. Cada pessoa tem a sua personalidade. Cada um tem o seu estilo. Os pregadores podem ser agradáveis de se ouvir e de se ver ou não. Entretanto, a questão não é essa. E às vezes nós estamos focados nisso. Fulano fala bem. Fulano não fala bem. Fulano prega muito. Fulano prega pouco. Fulano faz isso. Fulano faz aquilo. Às vezes nós estamos focados nisso, no mensageiro, e não na mensagem que ele está trazendo. A questão é essa. O que foi que o Senhor disse nessa pregação? Esse pregador é fiel à palavra? Ele está expondo a palavra, como eu acabei de citar esse exemplo. Aquele pregador não estava expondo a palavra, apesar de ser um grande orador, está muito bem vestido, tem uma plateia enorme ouvindo, mas a mensagem dele era uma mensagem completamente fora da palavra de Deus. E as pessoas não percebiam isso. Por quê? Porque estavam focados no grande profeta que estava falando. Que amanhã, que hoje vai falar. O que nós estamos buscando quando nós estamos na igreja? O que nós estamos buscando quando nós vamos a um culto? Ouvir Deus falar, deixar-nos admoestar pela palavra, nos arrepender, caminhar de acordo com a palavra de Deus, ou nós estamos ali para criticar isso, criticar aquilo, que o louvor é isso, que o louvor não é aquilo, que o pregador falou, não falou. Qual tem sido a nossa atitude, meus irmãos? Mas essa é a pergunta que raramente fazemos. O que é que o Senhor quis dizer? Uma pergunta que procuramos esquecer em nosso aplauso entusiasta para o pregador ou em nossa crítica verbal ao seu estilo. Confessa aí, não é isso a maioria das vezes que a gente faz? Ou não ouvimos com humildade a palavra do Senhor? Jesus nos advertiu para que fôssemos cuidadosos no ouvir. Tiago fala acerca de sermos praticantes da palavra e não meramente ouvintes. Ele nos advertiu que é perigoso deixar que o conteúdo de um sermão não tenha efeito em nossa vida. Daniel acrescenta que a maior aprovação verbal e o aplauso com presentes não significam nada, se não conduzem à meta. Qual é a meta? Ele disse a Belsazar: a Deus, em cujas mãos está a sua vida, e que dirige todos os teus caminhos, nunca honrastes. Essa foi a palavra de Daniel, aquele rei. Nós todos nos achamos, às vezes, com direito de dar notas aos pregadores, discutir as suas tendências teológicas,
seu estilo de pregação, sua presença. Como se isso fosse algo muito espiritual. Mas nada muda na nossa vida. A mensagem que ele nos trouxe não serve. Porque eu não gosto daquele estilo, eu não gosto daquele pregador. Se foi chamado por Deus, está pregando a palavra de Deus com sinceridade, nós precisamos ouvir. Por isso que precisa do discernimento. Você está com a sua Bíblia aberta. Porque se esse pregador, por mais estiloso que ele seja, por mais capaz, por maior que seja a sua oratória, mas se ele não é fiel à palavra, aí sim, você pode descartar. Aí sim, você não precisa ouvir. Mas se ele está pregando a palavra, vamos ter cuidado com aquilo que nós estamos fazendo. Belsazar não deu bolas para o conteúdo. Ele gostou de ver Daniel. Aquele homem já idoso, aquele homem sábio, aquele homem capaz, ele foi honrado. Mas nada mudou na vida daquele rei. E naquela mesma noite foi morto e o reino dele passou para os medos e os persas. Vamos ser cuidadosos, irmãos. Não, vamos ser cuidadosos ao ouvir a palavra de Deus. É muito sério. A palavra de Deus está aqui diante de nós. Mais uma vez eu lembro, a palavra dessa manhã nos falou muito sobre isso. Os preceitos do Senhor são justos, são retos, são verdadeiros. Eles nos admoestam quando nós nos deixamos admoestar. Quando nós não somos soberbos. Ou seja, quando nós achamos, olha, não tem nada para falar comigo. Não tem nada para ouvir. Porque eu me basto a mim mesmo. Eu vou conquistar, né? Eu. Então, irmãos, vamos aprender essa palavra, né, nessa manhã, concluindo esse capítulo 5 de Daniel com essa advertência. A Deus, em cujas mãos está a tua vida e o teu reino, você não honrou. Ouça a palavra de Deus com muita seriedade, com muito temor e tremor, porque a palavra de Deus é viva, é poderosa, e ela fala conosco, e ela nos admoesta, ela nos exorta, ela nos consola, ela nos dá vida, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então vamos caminhar um pouquinho. No capítulo 6 de Daniel, nós temos o famoso episódio de Daniel na cova dos leões. Isso aí todo mundo conhece, né? É a passagem mais conhecida de Daniel aí, Daniel na cova dos leões. E até agora, né, nesse capítulo 6, e nós não vamos encerrá-lo aqui hoje, nós temos a parte histórica do livro de Daniel. A partir do capítulo 7, nós vamos ter uma parte profética, onde virão sonhos, visões, reinos, e nós vamos ter uma parte mais espiritual, né? Uma parte mais mística. Mas até agora, coisa foi a parte histórica, né? O que aconteceu realmente com Daniel e com seus amigos ali na Babilônia. E uma história, né? Um tipo da igreja hoje exilada também na Babilônia. Então a palavra tem nos advertido, tem nos dado orientações de como a igreja deve continuar vivendo aí nesse tempo de exílio, né? O estudo de hoje, aí na lição, né, está aí na item 2, é conspiração contra a oração. Vemos ali, a primeira parte, um desprezo quanto à palavra. Aqui nós vamos ver uma conspiração contra a oração. São duas coisas que caminham juntos, né? Palavra e oração. A igreja gira em torno dessas duas coisas, e nós não podemos separar uma da outra. Elas são juntas, elas que realmente nos desafiam. Então aqui nesse capítulo 6 nós vamos ver uma conspiração contra a oração.
O que Daniel e seus amigos sofreram nas mãos das autoridades da Babilônia é apenas uma faceta da luta contínua entre Cristo e o anticristo, da igreja com o mundo, da luz com as trevas. Uma rápida olhada na seção histórica de Daniel mostra como o reino de Cristo envergonhará o reino das trevas. No capítulo 2 nós vimos aquela pedra que é cortada assim ao auxílio de mãos e vem e derruba aquela estátua grandiosa e aquela pedra se cresce e toma conta de todo mundo. Ali uma profecia a respeito do reino de Deus, que entrou nesse mundo sem auxílio de mãos e que se desenvolveu e hoje alcança todos os povos da terra. Então, vimos isso. Depois nós vimos aquele episódio de Nabucodonosor sendo humilhado. Os reinos deste mundo, né, os poderes deste mundo sendo humilhados diante do poder de Deus. Nós vimos aqueles jovens enfrentando aquele fogo, mas não negando a palavra e a fidelidade a Deus, a confiança neles de que Deus estava dirigindo a história. E Satanás, né, ele tem basicamente 3 maneiras de agir contra a igreja. Usa a astúcia, o engano ou a força. Algumas épocas ele é astuto, ele vem com engano, ele vem com as coisas que aparentemente não tem problema, ele vem com aquela conversa boa, né, se transforma em anjo de luz para enganar. Outras vezes ele vem com poder, com força, matando, perseguindo. Então as maneiras dele atacar a igreja são variadas. E ele muda de acordo com a situação. Às vezes a gente acha que não está sendo atacado. Porque hoje aqui, por exemplo, no Ocidente, porque nenhum de nós está morrendo por causa do Evangelho. Enquanto outros irmãos em outras partes do mundo estão morrendo por causa do Evangelho. O ataque é frontal. Mas o ataque que ele está fazendo hoje à igreja do Ocidente, sutil, talvez seja muito pior do que esse ataque físico. Por quê? Porque uma das coisas que Satanás mais tem atacado é justamente na oração e na palavra. Tirando o poder da palavra da igreja e tirando a oração da vida da igreja. Então, são maneiras sutis com que a igreja tem sido atacada. Então, nesse capítulo 6, aliás, no capítulo 3, a igreja foi desafiada, ou foi ordenada a se ajoelhar diante de uma estátua. A igreja se recusou naqueles jovens. Agora, no capítulo 3, o ataque de Satanás é, como diz a lição aí, na veia jugular da igreja, que é tentar proibir a oração. Esse é o ataque mais perigoso de todos. Proibir a igreja de orar, ou levar os crentes a não orarem. E esse é um ataque frontal do inimigo contra a igreja. A igreja parar de orar, ela morre. Se ela parar de pregar a palavra, ela deixa de ser útil sobre a face da terra. E a gente vê que o reino de Belsazar acabou e logo veio o reino dos Medos e dos Persas na pessoa de Dario. Mas o reino continuava a mesma coisa. Era um reino anticristão, era um reino que combatia os valores evangélicos, os valores bíblicos. Era um reino pagão. E ele constitui Daniel, pega Daniel, coloca Daniel numa posição de destaque. Daniel era um homem íntegro, correto. Ele certamente se opôs à corrupção que havia ali naquele reino, como existem aí em todos os lugares que você conhece, né? Alguns países, né? Corrupção, e Daniel ali era um homem íntegro, era um homem que não se deixava levar por este comportamento. E começou a incomodar os outros sátrapas, né? Os outros governadores. Pô, esse cara aí está atrapalhando a gente receber a nossa propina. Esse cara aí é muito direito, esse cara aí é muito certinho. Esse cara aí não dá oportunidade para a gente
levar uma vantagenzinha. Aí o que eles pensaram? Bom, veja o versículo 3, Daniel 6, 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então você vê a inveja. Esse judeu, escravo, de repente o rei quer colocar ali, ele fica fazendo gracinha aí. Né? Quer ser o bom, né? Quer ser o certinho. Mas a Bíblia diz que nele havia um espírito excelente. Ou seja, nele estava o Espírito Santo de Deus. E assim a vida de cada cristão que tem um espírito. Há em cada um cristão um espírito excelente. Não por nós mesmos. O nosso espírito não é excelente, mas o Espírito de Deus que habita em nós nos leva à excelência, uma vida de compromisso com a palavra de Deus. Aí vem o versículo 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então era um homem que agia segundo os princípios da palavra de Deus, os valores do reino de Deus. Eles não tinham como acusá-lo. Aí o que eles pensaram? Versículo 5. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Eles pensaram, bom, não tem jeito politicamente de acusar esse homem. Não tem como acusá-lo de fraude, né, de corrupção. Bom, vamos achar então se ele alguma coisa na lei do Deus dele, se ele tem alguma coisa errada. Aí veio aquela ideia que Satanás, inspirada no inferno, né? Olha, vamos chegar lá para o rei, vamos bajular lá o rei, ó rei, vive eternamente, tal. O nosso reino precisa ser unificado. Olha, o Senhor domina sobre uma região muito grande, sobre diversos povos, e cada um desses povos tem o seu próprio Deus. Então o reino está sem unidade, o Senhor precisa preservar a unidade do reino. Então, vamos fazer um decreto que, para unificar a religião, lembre-se daquilo que a gente tem falado aqui, né? Onde que nós estamos caminhando, né? Nós estamos caminhando para a junção da religião com a política. Esse é o caminho do mundo. E aqui a gente já vê isso. Chegaram para o rei, falaram, rei, faz um decreto aí. Versículo 7 está dizendo aí, ó, faça firme o interdito de todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem que não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então, mexeram com o ego. Olha, você vai ser Deus. Você vai ser admirado como Deus. Eles vão fazer oração para o Senhor. Você vai ser o ponto de unidade do reino. Eles têm os seus deuses, mas agora eles só podem dirigir oração ao rei Dario, né? Divindade, colocado ali numa posição estratégica. Eles foram muito sutis, muito astutos. Nasceu lá no inferno essa ideia, né? E foram lá, convenceram o rei a fazer esse decreto, né? E aqui diz que o texto, eles lembraram o rei. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos médios e dos persas, que não se pode revogar. Então, olha, o rei assinou, agora não tem mais volta. Vamos ver o que vai acontecer com Daniel. Por quê? Porque Daniel, todo mundo conhecia a vida dele. Não apenas lá no seu trabalho, na sua fidelidade ao rei, mas especialmente na sua fidelidade ao seu Deus. Eles sabiam que Daniel orava todos os dias. E o texto diz que ele orava 3 vezes ao dia.
E isso vem desde a sua adolescência. Você viu lá no início do livro, Daniel, os seus amigos orando, né, com essa vida piedosa, né, apesar de ocuparem postos tão importantes naquele governo, eles tinham o seu momento com Deus, eles não deixavam de orar, não deixavam de ouvir a palavra de Deus. Então eles sabiam que Daniel tinha esse costume e resolveram então atacar Daniel nesse lugar. E Daniel era um homem como nós. A Bíblia sempre enfatiza isso dos grandes heróis da fé, né? A gente vê hoje em dia o contrário, né? Os grandes, poderosos apóstolos dos nossos dias estão acima dos mortais, né? São pessoas que são insensadas e quase que adoradas. Mas Daniel, a Bíblia faz o contrário, ele mostra que, né, Elias era homem igual a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, mas orou, os céus fechou. E Daniel não era diferente. Sujeito, né, aos mesmos pecados, apenas que nele havia a presença do Espírito Santo, que o guardava, que o dirigia, que o sustentava, que não deixava que ele fracassasse ali na sua caminhada, né? E a lição destaca uma coisa importante. No último parágrafo aí da página 23, ele diz: o Espírito de Cristo não se move em gente inútil e ociosa. O Espírito de Deus não se move em gente inútil e ociosa. O caso de Daniel é um exemplo. Nessa época aqui, Daniel tinha 90 anos. Deus o havia preservado na sua saúde. Deus o havia conduzido ali. Tanto é que com 90 anos ele é chamado, vai lá, interpreta aquela escritura, é colocado como um governante, né, numa posição de destaque. E muitas vezes, né, a gente quer desistir no meio do caminho, né? A gente quer parar antes da hora. A gente, eu estou cansado, eu estou isso, eu estou aquilo. Isso acontece comigo. Algumas vezes, né, passa pela cabeça isso, né? Na hora de dar um tempo, né? Aposentei, né, Silvio? Vamos parar, né? Mas como é que a gente faz? Chamar de Deus para a nossa vida, e vai durar até quando? Sou eu que vou dizer? Cheguei no máximo, parei, não vou fazer mais nada? Ou é Deus quem vai dizer que é a hora de parar? Aonde está a nossa disposição para servir? Aonde está a nossa disposição para fazer a obra do Senhor? Quando Deus nos chama, quando Deus muda a nossa natureza, quando nós nascemos de novo, nós somos chamados para o serviço do reino. Nós somos chamados para servir a Deus com os nossos dons e talentos. Cada um no seu chamado, na sua posição, naquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas quem vai dizer o tempo de nossa parada é Deus. E a última frase da lição eu achei muito bonita. O Espírito de Deus torna aqueles que vivem para a sua vocação em pessoas tão sólidas como granito e tão valiosas como ouro. Bonita essa frase, né? Aqueles que servem ao Senhor, aqueles que são fiéis no seu chamado, na sua vocação, dentro daquilo que Deus os chamou, eles se tornam pessoas sólidas como granito e preciosas como ouro. É assim que deve ser a nossa vida, né? Sólida diante da palavra de Deus, que não se abala e ao mesmo tempo preciosas para Deus, né? Que desgraça que raramente seja evidente na vida dos cristãos de hoje que eles possuam um espírito superior em si mesmos. E nós usamos todo tipo de desculpa para justificar a nossa falta de compromisso, a nossa falta de entusiasmo com as coisas de Deus. A gente usa todo tipo de desculpa
Nós achamos, nós temos tudo. Não temos tempo, estamos cansados, hoje está chovendo, está frio, é melhor ficar em casa. Não temos aquele compromisso, aquele amor, aquele espírito superior que nos leva a deixar qualquer outra coisa para servir a Deus. Isso é verdade, meu irmão. O desinteresse pelas coisas de Deus, achamos que cultuar a Deus pode ser de qualquer maneira, o dia que eu quero, a hora que eu quero. Não é assim. Aquele espírito excelente de Daniel não podia fazer com que ele passasse aqueles dias sem oração. Aquilo ia matá-lo. E a gente passa tempo sem vir a um culto, sem adorar a Deus, sem servir a Deus, a gente nunca está disponível, e a nossa vida continua como se tudo estivesse bem. E a lição aqui fala outra coisa muito interessante, no segundo parágrafo aí da última folha. Antes ele está dizendo, né, que usamos os argumentos todos para justificar o nosso comportamento. Na maioria das vezes nós vivemos igualzinho os incrédulos, com os mesmos objetivos de vida, com os mesmos propósitos de vida, querendo as mesmas coisas que eles querem. A nossa diferença é que alguns domingos eu vou na igreja à noite, dou a minha contribuição e está tudo resolvido. Qual a diferença? Aí a lição está dizendo, olha, se é isso que acontece com você, você é um cristão no nome, mas é um judeu em seu coração e alma. Sim, um judeu. Ser chamado de judeu é um xingamento muito, muito forte, né? Por quê? O judeu cumpre a letra da lei e fica satisfeito, cumpre com as suas obrigações sabáticas. Porém, o crente, no qual um espírito superior, deixa que o Senhor opere em seu interior pelo Espírito Santo, de tal maneira que seja capaz de manter-se longe da maldade reinante ao seu redor. A razão por que o mundo não vê na igreja um espírito diferente daquele que opera nele, que opera no mundo, é que a conspiração contra a oração tem prosperado grandemente dentro da igreja. Tem prosperado. Por isso que o mundo não vê muita diferença na igreja. E essa é a realidade. Como é a nossa vida de oração, a nossa disposição para a oração? Qual é a nossa disposição para isso? A conspiração contra a oração tem ganho terreno dentro da igreja. Nós já não oramos como Daniel, dizendo no início da nossa oração, santificado seja o teu nome, Senhor. A glória seja do Senhor. Já não oramos dizendo, ajuda-nos a dirigir todo o nosso viver, o que pensamos, dizemos ou fazemos, de maneira que o teu nome nunca seja blasfemado por nossa causa, mas honrado e glorificado. Qual tem sido a nossa oração? Ou nós não oramos, ou muitas vezes a nossa oração é extremamente egoísta. Que dificuldade a gente tem na oração? Vamos orar pela igreja, vamos orar pelo reino, vamos orar pelo crescimento da igreja. E aí o sujeito começa, Senhor, tal, abençoa a minha família, abençoa a minha casa, cura a minha doença, cura a minha dor, cura isso, abençoa aquilo. Pela igreja não orou, pelo reino não orou, porque é egoísta. Do mesmo jeito que eu falei sobre a palavra, né? Com que objetivo as pessoas estão indo ao templo? Será que para ouvir a palavra de Deus e ser confrontada com ela e ser mudado por ela, estão indo lá porque querem ouvir uma palavra de ânimo, de disposição, de que vai fazê-lo sentir-se bem? E a mesma coisa a oração. A nossa oração é para glorificar o nome do Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ou seja feita a minha vontade. Porque na maioria das orações é essa.
Senhor, faz isso, faz aquilo, me dá isso, me dá aquilo, não me dá isso, não me dá aquilo, não deixe que aconteça isso comigo, não deixe que aconteça aquilo com a minha família e tal. Eu não dou ordens a Deus. A maioria das vezes nós estamos orando assim, de maneira egoísta e dando ordens a Deus, e não, Senhor, seja feita a tua vontade. Eis aqui o teu servo, fala porque o teu servo ouve. É muita diferença, meus irmãos. É muita diferença entre aquilo que nós estamos vivendo e fazendo e aquilo que a palavra de Deus nos diz. É impressionante isso. Não oramos dessa maneira. Seja feita a tua vontade, Senhor. Qual de nós seria capaz de orar igual aqueles 3 jovens disseram lá para Nabucodonosor? Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser, Ele nos livrará. Se não, vamos morrer queimados, mas não vamos negar a Deus. Qual seria a oração hoje? Tenho certeza que Deus vai me livrar. Eu declaro e eu decreto que Deus vai me dar, porque eu sou mais do que vencedor. Deus não vai me deixar acontecer isso. Aí joga lá dentro do fornalha e vai queimar mesmo. Agora, aquele que orou de outro jeito vai ser julgado, mas não vai queimar. A nossa vida tem sido assim, meus irmãos. Não tem sido diferente da vida dos incrédulos, não. Nós não estamos dispostos a abrir mão de nada e a sofrer nada por causa do reino de Deus, porque tem sido nos dito que Deus existe para satisfazer a minha vontade. No céu não existe crise. Eu vou conquistar. Não, existe. Eu vou buscar a vontade de Deus, saber o que Deus quer para mim, né? Uma astuta armadilha estava armada. Os inimigos de Daniel sabiam que ele era tão fiel a Deus quanto era fiel ao rei. Então eles persuadiram o rei que emitisse um decreto proibindo a oração. O decreto que proibia a oração envolvia um castigo muito sério. E aqueles homens que acusaram Daniel, uma coisa agora vai funcionar. Agora não tem jeito. Vou vencer o rei. Durante 30 dias ele ia receber as orações, ele teria o status de Deus e tal, mexeram com o ego dele, e haveria aquela junção da religião com a coisa, o reino dele estaria unificado. Agora, aqueles homens não conheciam Daniel o suficiente, né? Eles não conheciam Daniel, eles achavam que conheciam Daniel. Eles achavam, falaram assim, olha, Daniel não vai ser capaz de passar 30 dias sem orar. Ele vai fraquejar em algum momento. Ele vai orar. Ele não vai conseguir ficar sem orar. Mas ele não conhecia o Daniel direito, cara. Daniel não era capaz de ficar um mês sem orar, não. Ele não era capaz de ficar um dia sem orar. Ele não era capaz de ficar um dia sem orar. Eles fizeram uma avaliação mais baixa de Daniel, né? 30 dias, se o rei tivesse decretado um dia, Daniel teria sido lançado na cova dos leões do mesmo jeito. Porque ele não conseguia ficar um dia, gente. Agora faça uma comparação na nossa vida com a vida de Daniel. Será que houvesse um decreto aí que nós estávamos proibidos de vir à igreja durante 30 dias, ia fazer a diferença na nossa vida, né? Será que a gente ia ficar chateado? Pô, ficar 30 dias sem ir na igreja, sem orar, sem adorar, sem cantar, sem participar do culto, sem ouvir a palavra. Mas 30 dias passa bem rápido, né? Vamos aproveitar aí para tirar umas férias, aí para um sítio, para a praia, né? Vamos deixar a coisa acalmada, daqui a 30 dias a gente volta. Não é isso que a gente ia fazer? Provavelmente. Talvez alguns mais crentes aí iriam sentir alguma falta, né? Mas eu acho que a maioria de nós não ia ter tanto problema com isso, não. 30 dias, ó, passa rapidinho, vamos aproveitar esse tempo aí, né? Porque a gente vê hoje, meus irmãos, a indiferença com que as pessoas tratam a vida de oração, a vida na igreja. As desculpas mais esfarrapadas para não vir a um culto, para não adorar a Deus, para não orar.
mais esfarrapadas de tudo. Não nos faz falta como faz falta a Daniel. E passamos semanas. De vez em quando a gente lembra, eu sou membro da igreja, não preciso ir lá, né? Ou, o negócio agora ficou apertado. Aí todo mundo vem para a reunião de oração na segunda-feira, né, Maria Teresa? Porque a coisa apertou. Recebe a bênção, ó, some. É verdade ou não é? É assim que nós estamos vivendo a nossa vida cristã. Então, se houvesse um decreto, não teria muita diferença para nós, mas para Daniel, ele não podia ficar um dia sem orar. E foi orar. O rei decretou? Tudo bem, mas eu vou continuar buscando o meu Deus. Eu não posso ficar. Alguém já disse que a oração é o fôlego da alma. A oração é o fôlego da alma. Se eu deixo de orar, eu morro. Será que a nossa vida é assim? Será que a oração tem sido o fôlego da nossa alma? Eu falo isso, né, por mim mesmo. Né, como é difícil. Porque é a grande batalha de Satanás. Se ele vencer a igreja, se ele deixar que a igreja ouça a palavra e que a igreja deixe de orar, a igreja perdeu todo o seu sentido de existir. Pode ser tirada e não vai fazer falta nenhuma. Lá em Apocalipse a gente fala das orações dos santos. E são elevadas à presença de Deus em taças de ouro. E como elas mudam, movem o universo. E a gente se esquece disso. Aí, Daniel sabia que quem estava no controle não era Dario. Quem estava no controle era o seu Deus. Ele ia buscar o seu Deus. Fosse o que acontecesse. Mas ele ia buscar o seu Deus. Irmãos, que no estudo dessa manhã a gente possa se despertar para isso, né? A importância da palavra, de ouvirmos, de nos deixarmos admoestar por essa palavra, não sermos soberbos, de ouvirmos a mensagem e muito menos o mensageiro, né? E a lição termina dizendo assim: a conspiração contra a oração fora planejada muito bem. A armadilha está posta. O que acontecerá? Quem que fala? Ouviram? A partir de dia 14, a igreja terá mais uma reunião de oração. Tá bom, né? Está aí na contramão aí. É umas 7 horas da manhã e outras 14h30 na segunda-feira. E a oportunidade está colocada diante de nós. Né? E não só, né, essas orações, mas a nossa vida pessoal de oração. Né? Como nós temos tirado tempo para orar? O que nós temos usado do nosso dia, do nosso tempo para orar? Às vezes, não podemos frequentar as orações, as reuniões que existem, mas isso não é desculpa para não orarmos. Se você puder, ótimo, venha orar, venha clamar a Deus, não egoisticamente, mas para a glória do Senhor. Se você não puder, em casa, faça como Daniel, não deixe de orar, e nem de ouvir a admoestação da palavra. Que Deus nos abençoe, irmãos, e esse seja um dia muito proveitoso na sua vida.